Oi gente, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bem pessoal, mas enfim, o que não é pessoal nesse canal, né? O canal é meu, a vida é minha, tudo pessoal. Vários de vocês me perguntaram, comentaram lá no blog, me falaram lá no Twitter que eu mudei bastante, mudei não muito assim, eu mudei um pouquinho, ou que vocês pararam uma mudancinha aí. Cada uma falou uma coisa, mas me perguntaram se eu emagreci e eu emagreci bastante mesmo. Se você ainda não reparou, volta lá nos vídeos antigos e agora vê os vídeos novos e dá pra ver uma diferencinha. Porque no ano passado, no ano retrasado, 2014, 2015, eu tava bem gordinha e agora não tô assim tanto. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre como é que foi, como é que tá sendo, tudo isso sobre o meu emagrecimento. Lembrando que eu não sou nutricionista, eu não sou profissional nesse assunto, então se vocês querem dicas de pessoas especializadas, procurem pessoas especializadas que elas vão conseguir aconselhar vocês muito melhor. Eu só quero fazer esse vídeo pra contar a minha experiência mesmo. Bom, primeiro eu queria falar que no começo, quando eu tava gordinha, eu tava gostando de mim do jeito que eu tava, por isso mesmo que eu fiquei tanto tempo gordinha. De certa forma, eu confesso que todas as minhas frustrações, toda a minha ansiedade e mesmo até as comemorações, tudo que acontecia era motivo pra correr comer. Mas eu gostava disso, me sentia bem assim. Então no começo eu comecei a engordar, mas eu falei, quer saber, dane-se. Eu acho que assim, questão de peso é muito disso, você não tem que seguir ninguém. Se você tá feliz com você mesma, pronto, acabou. Você não precisa mudar, você não precisa seguir um padrão. O que aconteceu no meu caso foi que eu comecei a ter alguns problemas de saúde. Eu fiz uma tomografia e deu várias alterações. O anticoncepcional que eu tava tomando também tava me deixando toda cheia de estria, toda mal. Daí eu mesma coloquei o pé no freio e falei, não, acho que agora eu vou mudar. Esse vídeo vai falar sobre a minha experiência, mas eu não quero incentivar de forma alguma ninguém a fazer a mesma coisa, ou a ninguém pensar que ser magro é ser bonito, porque eu não concordo com esse conceito. Pessoas são bonitas sendo magras, sendo gordinhas, mas é que um ano inteiro eu tava me sentindo bem, mas depois no ano de 2015 eu comecei a me sentir muito mal. Então foi uma questão interna, uma questão de saúde. Mas isso também não quer dizer que ser gordinha é sinônimo de não ter saúde. Quem fala isso é uma completa besteira. E tem várias gordinhas que são muito mais saudáveis do que várias pessoas magras. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no meu caso foi isso que aconteceu. Assim, uma coisa é você engordar com saúde, outra coisa é você olhar pro espelho e saber que só tem cheeseburger. Porque eu cheguei num ponto que eu comecei a comer muita besteira mesmo. Eu ia no fast food e pedia 2 lanches grandões, e depois ainda pedia um sorvete, depois ainda pedia tortinha, e daí chegava na hora da janta, eu queria comer aquilo de novo, e no dia seguinte eu queria comer de novo, e se sobrasse um pouquinho no café da manhã eu comia. Então, eu não lembro porque eu comecei a falar de comida. Mas tudo bem. A ideia que eu tive foi de fazer a dieta do cano, que eu tenho até o livro aqui em casa. Tem gente que fala muito mal dessa dieta, tem gente que fala muito bem. Pelo sim, pelo não, eu fiquei totalmente encantada. Eu lembro que era no final do ano, no final de 2014, tava perto do Natal, e eu conversava com a minha sogra e falava pra ela, meu Deus, olha isso daqui, a gente vai comer muito e vai emagrecer. E fiquei nessa dieta assim um tempo, minha mãe ficou indignadíssima, ficou achando que ia ser péssimo pra mim. E olha, tem muita gente que fala bem, tem muita gente que fala mal, mas pra mim não deu certo, porque eu realmente emagreci sem fazer exercício nem nada, mas eu ficava muito estressada de ter que comer sempre aquelas coisas, tipo assim, sábado de tarde, todo mundo comendo uma coisa, sei lá, uma coisa natural de sábado à tarde, e eu pegava e comia ovo. E daí eu comecei a ficar bem, nossa, eu ficava pensando no que eu ia comer o tempo todo, e era muito difícil de fazer prato, e eu fui ficando bem neurótica e não fez tão bem assim pra mim. Eu emagreci, eu tava pesando, só pra... Eu vou falar peso, mas eu sou bem baixinha. Eu meço 1,54 e nessa época eu tava pesando 60, quase 60, 59 e às vezes 60. Daí eu lembro que eu queria chegar nos 50 e eu consegui chegar nos 52, eu acho. Mas da mesma forma que eu emagreci, depois voltou tudo de novo. Porque daí eu decidi parar com a dieta, porque já tava muito difícil. Eu fiquei um mês fazendo a dieta do cano, mas foi muito estressante. E eu senti falta de comer aquelas coisas que eu tinha tirado da minha dieta. Assim que eu voltei, deslanchei tudo de novo, comecei a comer mais ou menos o que eu comia antes. Não tanta besteira, mas eu comecei a comer na mesma proporção, que isso é muito, sei lá, isso é uma coisa que pegou bastante. E daí eu engordei tudo de novo. Daí vocês perguntam pra mim, e exercício físico? Bom, eu já fiz Muay Thai, e eu parei porque eu machuquei o pé, e depois minhas amigas pararam também, e daí não tinha crono pra ir. Eu amava fazer, mas é longe da minha casa e por conta do horário, do trabalho, tudo não tem como eu ir. Voltar pro Muay Thai não era uma possibilidade. Daí eu pensei em começar a academia, que tem umas academias aqui perto, mas eu visitei e assim,
E eu sabia que eu não ia ter a força de vontade suficiente pra ir na academia todo dia. Porque pra mim, como eu faço home office, parar tudo que eu tô fazendo, tomar banho, me trocar, me vestir, pegar chave, sair de casa, ir até lá, depois voltar, depois pra mim é muito tempo perdido. São horas do meu dia assim que eu não quero deixar no caminho e eu não quero deixar na arrumação. Eu já acho que eu perco muito tempo me arrumando pra ir pra faculdade, por exemplo. Imagina ter que passar por todo esse processo só pra ir pra academia, que vai ser, querendo ou não, um tipo de obrigação. Então eu sabia que não tinha a menor chance de eu ter força de vontade suficiente pra fazer. Daí um dia minha irmã foi numa daquelas lojas de aparelhos fitness, de roupa fitness, essas coisas assim. E ela acabou comprando um aparelhinho que chama Mini Stepper. O que é o Mini Stepper? Não vou falar, vou mostrar. Esse é o meu Mini Stepper. Ele é da marca Domios. Aqui são as cordas pra você puxar e fazer exercício com os braços. Esses negócios cor-de-rosa aqui são os que você sobe em cima e vai pisando como se você estivesse andando, como se estivesse subindo uma escada, algo meio assim. E aqui é o contador dele, que conta os passos que você deu, o tempo que passou. Quando você clica, ele conta as calorias também, mas eu nunca vejo calorias. Eu comecei a pensar em comprar, mas pra mim esses aparelhos tipo assim, esteira e tal, gastam uma baita energia. É um trambolho que fica no meio da casa e acaba virando cabide. Tanto que uma vez eu até comprei uma bicicleta ergométrica que virou cabideiro. Eu fui na casa dela e eu tinha terminado de fazer, ela tava toda suada. E eu olhei e falei, nossa, né, realmente o negócio é punk. Eu falei, quer saber, eu quero um. Daí eu ia comprar, mas daí no final ela acabou dando um de presente pra mim, ela comprou um pra mim. E aí eu pesquisei na internet de pessoas que já tinham emagrecido com aquilo. Não achei quase nada. Mas eu pensei assim, vai ser exercício físico? Vai. É praticamente como se eu estivesse correndo. Então se eu fizer uma rotina que eu mesma vou estipular, eu vou emagrecer. E aí eu não tinha exemplos bem-sucedidos, eu também não tinha um profissional falando pra mim que iria dar certo, que eu ia emagrecer. Daí eu peguei e fiz um calendário, era agosto, eu escrevi agosto, setembro, outubro, novembro. E coloquei aqui neste mural aqui atrás. Então todo dia eu comecei a fazer e eu não comecei a fazer muito. Comecei a fazer 15 minutos, que era o que eu aguentava, porque depois eu ficava morta. Eu até pensei em fazer mais, mas eu acho que quando você se força a fazer, começa a ficar uma coisa chata e você começa a pegar repulsa pelo aquilo. Você já olha e fala, ai meu Deus, vou ter que fazer aquilo agora, ai não. Então no primeiro mês eu fiz todos os dias 15 minutos. Como que eu fiz pra fazer todos os dias? Subi e comecei a andar. Eu olhava o calendário e pensava, nossa, antes de tudo que eu tenho pra fazer hoje, eu tenho que fazer isso. Então eu colocava como prioridade número 1 da minha lista de coisas. Eu acordava, tomava café da manhã, esperava uma meia hora, alongava e fazia. Depois tomava banho e começava o dia normalmente. Todos os dias eu fui fazendo isso. E aí o resultado começou a vir de pouquinho, porque daí no segundo mês eu comecei a fazer meia hora e no terceiro mês eu comecei a fazer 40 minutos. Todos os dias, fora sábado e domingo. Eu olhava no calendário sempre o ok, e isso me estimulava a fazer cada vez mais. Resumindo, o que realmente fez a diferença pra mim foi fazer exercício diário todo dia. Com a meia desparcerada mesmo, com shorts de pijama, coloco um top e pronto. Assim, eu tô na minha casa, ninguém tá me vendo, e eu vou do jeito mais confortável e com tênis, claro. Então eu não perco muito tempo com isso. Outra coisa é que como o meu dia é muito corrido, antes eu não tinha tempo pra ver séries, por exemplo. Mas agora eu abro o Netflix lá e eu consigo assistir um episódio por dia, então eu tenho mais esse estímulo. Porque é bem no momento do episódio que eu vou fazer o stepper, que são 40 minutos certinho. Então virou rotina e ficou muito prazeroso. Até que teve um dia em setembro, eu acho, que eu tirei fotos pro up do dia, que eu vou colocar aqui a foto. Lembro que eu fiquei muito espantada, que eu olhei e falei, nossa, que daí eu percebi que eu tava emagrecendo mesmo, sabe? E com esse estímulo das fotos, que eu vi que tava surtindo efeito, mais os OKs que pra mim, sei lá, era meio que um orgulhinho próprio olhar ali, ver tudo preenchido, comecei a me alimentar melhor. Eu ia na casa do meu namorado no final de semana e eles compravam aquelas pizzas deliciosas, assim, recheadas. E eu pensava, não, antes de comer essa pizza eu vou comer uma maçã. Eu comia maçã e daí eu já sabia que eu ia estar com menos fome. Daí eu ia comer a pizza e comia um pedaço só. Em vez de comer 4, 5 pedaços, eu diminuía as proporções. Então eu fui diminuindo as proporções de pouquinho em pouquinho. E eu achei aquela graça de se alimentar bem. Eu comecei a achar gostoso, assim, sabe? Porque passou a ser uma coisa natural. Porque antes, se você me falasse, faz um prato com tal coisa, eu falava, que coisa chata, nossa, mas eu quero comer fritura, eu vou comer, dane-se.
tal. Só que daí eu comecei a pensar assim, nossa, se eu comer fritura e um prato todo horrível, se eu comer um prato todo bonito, daqui 15 minutos eu vou ser a mesmíssima pessoa. Só que com esse prato eu vou ser a mesma pessoa saudável e com esse prato eu vou ser a mesma pessoa não saudável. Então eu comecei a usar muito essa lógica. Aquele momento de prazer comendo não valia a pena pelo que viria depois. Umas exceções, tá? Até vai lá. Só que não sempre. Eu não fiz mais as comidas gordurosas e que não são saudáveis se tornarem rotina pra mim. E agora eu tô com 43 quilos. Eu sei, muita gente fala assim, nossa, 43 é muito pouco, mas eu meço 1,54, então eu sou bem baixinha, então tá ok. Eu tô muito contente com o meu corpo. Eu não ligo pra mais nada, que nem tem muita gente que fala pra mim, você não pensa em colocar silicone? Você não pensa em fazer exercício pra definir? Pode ser que eu pense futuramente, mas agora, do jeito que eu tô muito feliz. E por enquanto eu não quero mudar não, quero continuar desse jeito. Eu refiz os exames e tá tudo certo, faz muito tempo que eu não tenho nenhum problema de saúde. E dessa forma eu tô tentando trazer hábitos naturais cada vez mais pra minha vida. Bom, então acho que é isso. Esse vídeo foi só pra contar minha experiência mesmo. Se inscreva no canal, deem um like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima!